Boa noite, professor. Leiderman falando aqui, tudo bem? Bom, hoje eu vou falar sobre o meu tema, que é o tema 9 lá da List Top 10, né? Da lista Top 10 das maiores vulnerabilidades críticas em aplicações web, disponibilizada pela OWASP. Bom, o meu tema era o tópico 9, né? O tema 9, que era o Improper Assets Management, que era a gestão inadequada de ativos. Vamos lá? Bom, temos o sumário, que é o que eu vou falar neste meu seminário, o que eu vou falar neste meu slide, essa minha explicação hoje. É o que é o Improper Asset Management, a má gestão de ativos em APIs, o risco invisível que pode derrubar seu negócio, casos reais de ataques por má gestão de ativos, impactos devastadores para negócios, como prevenir a má gestão de ativos em APIs, né, que é o como prevenir do Improper Asset Management, que é basicamente a tradução para português, e o agradecimento. Seguindo. Bom, primeiramente, o que é esse tal de Improper Asset Management e por que ele está lá na OWASP Top 10, né, na lista da OWASP? Bem, sendo bem simples, lembrando que o meu slide está bem enxuto, professor, tá bem legal, eu acho que está bem fácil de entender. Bem, sendo simples, a má gestão de ativos em APIs, né, que é o Improper Asset Management, acontece quando os recursos como endpoints, basicamente, o que é um endpoint? Para falar que eu vou falar muito desse endpoint a partir daqui. Endpoints, professor, são as URLs das APIs, sendo bem enxuto. São os pontos de acesso das URLs, né, das APIs, né, da aplicação web em um servidor, onde um cliente pode enviar solicitações para acessar ou manipular dados e funcionalidades. Basicamente, você fazer solicitações, requerimentos por meio de URLs em uma aplicação para um servidor, né? Isso me lembra um pouco aquele CRUD, né? Que é o get, post, delete, create e read. Né? Bem, novamente, sendo simples, a má gestão de ativos em APIs acontece quando os recursos, como endpoints, que eu acabei de explicar, o que é dados e credenciais, não são bem organizados, ou mantidos, ou documentados. Isso pode levar, professor, a problemas como vulnerabilidade, de segurança, desempenho ruim, dificuldade de manutenção, uma série de escala de problemas sem precedentes e que pode causar um problema catastrófico. Bem, explicado o que é o Improper Asset Management, vamos falar sobre a má gestão de ativos em APIs, né? O risco invisível que pode derrubar o seu negócio. Bom, primeiro, a má gestão de ativos em APIs é um risco, com certeza, por sinal silencioso, que muitas empresas ignoram ou até mesmo não sabem que estão correndo. E às vezes pode ser tarde demais, né? Quando os endpoints, né, não são bem catalogados, versões antigas ficam ativas, ou acessos não são monitorados, surgem brechas que comprometem a segurança, desempenho e governança de uma aplicação, de um time, de uma empresa. Sem um controle adequado, uma simples falha pode gerar interrupções, vazamento de dados ou até prejuízos críticos ao negócio. Exatamente isso. Essa é a má gestão. Basicamente, o management, né, que é, acho que gestão, né, o próprio nome já diz, é uma má gestão. Basicamente, você não cuidar bem da sua API, mantê-la desatualizada, criar uma nova API, esquecer ela e ficar em desuso, ainda ficar lá no código e poder ter riscos de possíveis invasões a partir dela, não catalogar bem todas as suas APIs, cuidar dos endpoints para que eles não possam fazer solicitações para pessoas que não têm solicitações de fazer essas solicitações de buscas, né, pelos endpoints, de requerimentos. Basicamente, uma má gestão de um time completo dentro de um corpo de APIs, né? Não gestoriar bem a sua API, que pode causar dando um prejuízo gigantesco. Seguindo, casos reais, né? Vamos ver os casos reais que aconteceram no planeta pela má gestão aí de ativos, né, em APIs. Vamos lá, casos reais. Eu citei 3 aqui. Por exemplo, começando pelo Facebook, né, hoje Meta, que foi o Meta do Facebook, do Instagram e do WhatsApp. API antiga que vazou dados de usuários, né? Vazar dados, né?
É uma coisa que constantemente a gente vê na internet. Porém, o Facebook mantinha, professor, mantinha ativa uma API antiga do Instagram, que não tinha sido desativada corretamente. Olha o que eu falo. Voltei a falar, essa má gestão, esse má controle da API, essa falta de documentação, criam-se uma nova API ou incorporam-se uma nova API e em vez de desativar a ativa, deixam ela lá perdida ou às vezes desativam corretamente, acabam fazendo um serviço meia boca que pode gerar um prejuízo, como aconteceu com o Facebook. Essa API ainda permitia acesso a informações de perfis mesmo após mudança de privacidade. O resultado de tudo isso? Milhões de dados de usuários ficaram expostos sem consentimento da empresa. Erro foi manter uma versão antiga da API ativa sem monitoramento. Próximo erro foi do Bing, da Microsoft, né? O buscador, né? o aplicativo de busca da Microsoft. Pesquisadores encontraram um endpoint, né, que eu já expliquei, que são os pontos de acesso, né, em um servidor onde o cliente pode fazer ali suas solicitações, requerimentos, acessar ou manipular dados. Encontraram esse endpoint aberto e sem autenticação. Olha que maravilha. Esse endpoint retornava dados de busca e interações de usuários. A porta/API nem estava documentada. Foi esquecida e ficou pública. Os caras tinham um problema nas mãos. Vamos imaginar que eles nem sabiam onde estava o problema. Se sabiam, não tinha documentação. Talvez era um problema gigantesco. Aqui já entra a falta de documentação da API e o controle direto dela. Os caras, eles na pressa ou deixam passar, esquecem e fica por isso mesmo. E pode dar um problema grande, como aconteceu com a Bing, né? O serviço de busca da Microsoft. O erro foi do endpoint não documentado e sem segurança. O último aqui que eu citei foi talvez, o aplicativo de mobilidade, né? Mais famoso do mundo, o Uber. Bom, chaves de APIs expostas em um repositório antigo. Bom, simplesmente a Uber mandou para o GitHub um repositório que possuía chaves de APIs e credenciais ainda válidas. Hackers encontraram essas chaves e acessaram sistemas internos. A Uber teve que pagar resgate para evitar vazamento dos dados. Você vê como é que o bagulho foi tenso. Mandaram um repositório antigo da Uber, foi pro GitHub, que possuía, né, professor, as chaves e credenciais ainda válidas, que não era nem para ter enviado. Enquanto isso, hackers encontraram essas chaves, acessaram os sistemas internos e, por fim, a Uber teve que pagar o resgate para evitar vazamento dos dados. O erro disso foi os ativos, né, as chaves e APIs antigas expostos e não revogados. Um erro ali provavelmente interno, que talvez uma má análise, eles pensavam talvez que ele já estava tudo descontinuado, ninguém usava mais aquelas credenciais, subiram o repositório e estavam errados. E acabou dando todo esse problema, tiveram que pagar o resgate para não ter vazamento dos dados. Com certeza deve que depois disso corrigir todos os problemas. Os impactos devastadores para os negócios. Bom, vazamento de dados sensíveis, comprometimento sistêmico, prejuízos multidimensionais são os tópicos desses impactos devastadores para os negócios. Exposição massiva de informações pessoais, os dados críticos de cliente, violação de privacidade e confiança, APIs desatualizadas que abrem portas para invasão completa, prejuízos multidimensionais, né? Perdas financeiras diretas, danos irreparáveis, a reputação da empresa que vai lá embaixo, multas regulatórias, custos jurídicos crescentes, entre outros. Beleza. Como prevenir a má gestão de arquivos em APIs? Como prevenir isso? Como remediar isso? Bom, citei 3 formas aqui de tentar prevenir essa má gestão, né? Tentar barrar o Improper Asset Management, que é o inventário e versionamento claros, né? Controle de acessos, por exemplo, a roles, a wolf e o MT-alias, que basicamente eu vou explicar o que é isso. Roles são papéis ou permissões de usuário, por exemplo, os admins, usuários comuns, leitor, isso são roles, né?
são as permissões do usuário. O OAuth, acho que é assim que fala, é um método de autenticação usado para permitir que o usuário acesse uma API com segurança. Resumidamente, quando você entra no site e não tem login, você vai lá, entrar com Google, entrar com Facebook, ou entrar com GitHub, entrar com Apple. Isso é o OAuth. Uma autenticação por API que permite o acesso com segurança, sem preencher ou expor sua senha. E a documentação, o MTLS, rapidamente, que basicamente é um tipo de conexão muito segura, onde tanto clientes quanto servidor confirmam a identidade um do outro usando certificados. Serve para garantir só que os sistemas confiáveis se conectem à API e roteiem chaves automaticamente. Bom, basicamente esse tópico basicamente é você fazer um inventário de todas as suas APIs, fazer uma documentação delas e mostrar para que cada delas serve e que cada um vai ter acesso. Aí, por exemplo, a API 1 só tem permissão para o funcionário 1, a API 2 só tem permissão para o funcionário 1 e 4 e 7. Fazer esse documento, né, esse inventário de todas as APIs e também colocar ali todas as permissões que cada um funcionário deve ter para cada uma delas, somente quem pode acessá-la. Os logs e monitoramento centralizados com alertas para ativos órfãos e o uso anômalo, revisões periódicas. Exatamente, ficar olhando ali os logs, fazer testes para ver se está tudo certo, tudo em dia, né? Fazer essas revisões periódicas pelo código para ver se não está nada fora do controle, nada fora do padrão, se não tem nenhum erro, nenhuma falha. Ou possível falha já corrigir imediatamente. E documentação padronizada, né? Testes automatizados, políticas de fim de vida, backup e aprovação formal de mudanças são algumas das formas de prevenir a má gestão de ativos em APIs e tornar tudo mais seguro. Bom, eu deixo aqui meu obrigado pela atenção, professor. Muito obrigado. Também a todos que nos assistiram. Espero que tenham entendido. Me desculpe, perdão por qualquer erro que eu possa ter cometido na apresentação. Sou um acadêmico do sexto período do curso de analista e desenvolvedor de sistemas do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Rondônia, IFRO, Campus de Paraná. Esse foi o meu trabalho, esse foi o meu tópico. E apresentar, né, aqui no seminário o tópico 9 lá da Top 10 List da OASP, das principais e mais graves perigos para aplicações web. É o que eu agradeço, muito obrigado e até a próxima.